programa da Igreja do Nazareno do Brasil. Boa noite, queridos amigos. Bem-vindos ao Caminho, Verdade e Vida. A nossa vida é um grande desafio, não é verdade? Às vezes enfrentamos momentos difíceis na vida e não sabemos como sair dessas situações. Mas nós temos um Deus que olha por nós. Um Deus que se preocupa conosco e que deseja estar nos ajudando nos momentos mais difíceis da vida. Se você está passando por um momento crítico na sua vida, eu gostaria de convidar você a voltar a sua fé para o Senhor, o autor e consumador da sua fé. Ele não apenas é alvo da sua fé, mas ele também responde à sua manifestação de fé. Que o Senhor possa lhe abençoar grandemente através da ministração dessa noite. Receba a bênção de Deus para a sua vida. Gideão, capítulo 6 de Juízes, versículo 11 até o versículo 16. O anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, onde Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o esconder dos midianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: "O Senhor é contigo, homem valente." E Gideão lhe respondeu: "Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas." O Senhor olhou para ele e disse: "Vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu?" Mas Gideão respondeu: "Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai." Mas o Senhor tornou a dizer-lhe: "Eu hei de ser contigo, e tu ferirás aos midianitas como se todos fossem um só homem." Eu quero começar aqui analisando com você como as outras pessoas viam Gideão. Gideão era um trabalhador anônimo para a liderança, para o governo de Israel. Gideão era visto pelos seus conhecidos como um homem comum, de uma família pobre, um homem fraco de uma família fraca, um homem sem condições, dentro de uma família sem condições, vivendo dentro de um povo sem condições também. Gideão era visto pela sua família como o filho e o irmão caçula. Era visto pelos inimigos amalequitas e midianitas como um fraco desprezível e uma presa fácil. Era assim que os midianitas, era assim que os amalequitas, os inimigos de Israel, viam Gideão e viam a sua vida, viam a sua família. Ele é fraco. Ele não tem capacidade de se defender. É desprezível. Não tem força nenhuma para reagir. Ele é vulnerável. Nós podemos ir lá e apertá-lo e tomar o que ele tem quantas vezes quisermos. E se ele se rebelar, nós o matamos, porque ele não tem nem como se defender. Nem ele, nem a sua família, nem o seu povo. Era assim que os inimigos viam. Muitas vezes é assim que o diabo também olha para alguns de nós. Porque ele vê a nossa situação social, ou a nossa situação financeira, ou a nossa situação emocional. Ele olha e diz: é presa fácil. Isso é só um homenzinho. Essa é só uma mulherzinha. Presa fácil. Eu entro na vida, tomo, faço e desfaço do jeito que eu quero. Não há como me resistir. Não há como me impedir.
Gideão também se via de uma forma, não vou dizer distorcida, mas de uma forma realista. Se você acompanhar comigo hoje à noite, mantendo sua Bíblia aberta, o versículo 13 e o versículo 15 nos revelam muitas coisas a respeito da opinião dele sobre si mesmo. Gideão se via como uma pessoa desamparada por Deus. Falou: olha, eu sou crente, sou de uma família pobre, de um povo pobre, mas eu sou crente, mas estou desamparado pelo Senhor. Estamos aqui sendo oprimidos por esse povo que vem e nos saqueia tudo, nos rouba tudo, nos humilha, nos maltrata, nos ameaça. Destrói aqueles que tentam se levantar contra. Não temos como nos defender. Onde o Senhor está na minha vida? Cadê o Senhor? Talvez algumas pessoas não tenham tido a ousadia de dizer isto, mas já pensaram nisso algumas vezes. Gideão se via como uma pessoa derrotada, vivendo no meio de um povo derrotado. Porque colheita após colheita, havia esperança no seu coração de que agora nós vamos plantar, agora nós vamos colher, agora nós vamos comer com abundância, agora finalmente vai ser um tempo novo na nossa vida. E daqui a pouco já se ouviam de novo, de longe, o barulho dos cavalos dos medianitas e dos amalequitas, para tomar de novo. E eles choravam, e eles se angustiavam, e perguntavam no seu coração: onde está o Senhor para nos acudir? Onde está o Senhor para nos ajudar? Ele se sentia um homem derrotado, vivendo no meio de um povo derrotado muitas vezes. Não apenas uma vez, mas muitas vezes. No versículo 15, ele diz aqui que se sentia uma pessoa sem meios, sem recursos para lutar. Você já se sentiu assim alguma vez? Mas eu não tenho recursos. Eu queria mudar essa história da minha vida, mas eu não tenho recursos. E muitas pessoas dizem: eu não tenho o dinheiro para botar um negócio novo, eu não tenho a educação, a formação, porque vim de uma família humilde, eu não tenho alguém que me encoraje, eu não tenho um marido do meu lado para me apoiar, eu não tenho oportunidades, eu não tenho, e você fica se sentindo sem meios, sem recursos, para mudar a história da sua vida, a sua história de sofrimento e de derrotas. Gideão se sentia assim. Ele diz no versículo 15: ai, Senhor meu, com que me livrarei? Com que livrarei a Israel? Como? Não temos recursos para nos ver livres desta vida oprimida que estamos levando. Em suma, Gideão se sentia um fracassado e sem perspectivas. Há situações que levam as pessoas a pensar assim: não vejo perspectiva, não vejo horizonte na minha vida profissional, não vejo nenhum horizonte, nenhuma perspectiva na minha vida familiar, não vejo nenhum futuro melhor para mim mais adiante, porque, baseado na experiência que eu tenho vivido nos últimos anos, eu tenho motivo de sobra para dizer que não acredito mais em nenhuma mudança. Gideão chegou a esse ponto. Ele se via assim. Versículo 17 nos ensina mais algumas coisas. Para piorar, ele ainda não tinha outras coisas. Além de ter os inimigos sobre ele, além de ser de uma família pobre, de não ter recursos, de não ter meios, de não ter forças, de não ter como se defender, ele ainda tinha algumas dificuldades também espirituais. Veja o versículo 17. Prosseguiu Gideão: se agora achei graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Se formos um pouquinho antes aqui, nós vamos ver que o anjo do Senhor apareceu e falou com Gideão. Mas Gideão, ele também não tinha discernimento espiritual para saber quem falava com ele. Ele não tinha segurança. Ele estava tão abalado emocionalmente,
que até o lado espiritual da sua vida estava afetado. Ele não tinha mais nem discernimento quando era Deus que falava com ele, e se era Deus mesmo, se era um anjo, se era anjo mesmo do Senhor, se era um homem, se era um homem, ou se era até um maligno tentando enganá-lo. Você já passou situações assim? Em que você está precisando tanto de ajuda, buscando tanto de ajuda, de repente você ouve algo, mas você não sabe se aquilo vem de Deus. Porque você está tão mexido emocionalmente, tão desarranjado por dentro, que você não consegue discernir as coisas. É hora de se posicionar e ir para o confronto espiritual. É hora de ir para cima do inimigo. É hora de você atacar e não ficar na defensiva. É hora de você buscar a vitória com toda a energia e toda a fé do teu coração. Eu creio que Deus está falando para muitos de nós a mesma coisa hoje à noite. Chega de se sentir como um derrotado, como um fracassado, como um fraco, como um impotente, como sem recursos, e as pessoas ainda dizerem, não, é assim mesmo, é isso mesmo. E o diabo também botar o dedo e falar, e ainda vou tomar, ainda vou continuar pisando em cima, ainda vou continuar saqueando a vida dele, ainda vou continuar aprontando, é isso mesmo. Tem a hora de Deus para todas essas coisas, irmãos. Quem sabe não chegou a tua hora hoje à noite de tomar uma posição nova diante do Senhor. Gideão se via assim, as pessoas viam ele também de forma equivocada, ele não tinha também nem sequer discernimento, nem segurança espiritual, mas Deus via Gideão de uma forma completamente diferente. Às vezes nós nos olhamos e nós temos razão, a opinião que temos a respeito de nós mesmos. Nós olhamos a nossa vida, olhamos a nossa pessoa, olhamos os acontecimentos à nossa volta, e não estamos errados, não. Tem gente que é verdade, tem gente que é negativista demais, baixa estima demais, aquela coisa toda, que acentua muito para baixo. Mas tem gente que nem está sendo tão pessimista e não tem tanta baixa estima, não. É a realidade da vida mesmo. A coisa está difícil, está dura mesmo. E você está fragilizado mesmo, e com sérias dificuldades mesmo. E não é fraqueza da sua mente, não, é a realidade da tua vida. E nós vemos esta realidade que está baseada em nós. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus nos olha de forma diferente e vê coisas que nós não estamos vendo em nós, na nossa vida e no nosso futuro. Eu gostaria de convidar você para um evento muito importante que acontecerá na Igreja do Nazareno, no bairro da Tamarineira, neste próximo final de semana, na sexta e no sábado. É o Nas Artes. É o encontro dos ministérios de louvor, adoração e artes da Igreja do Nazareno. Na sexta-feira começaremos às 19 horas com uma participação muito especial do cantor Daniel Carvalho Scooby, do Ministério Apacentado de Nova Iguaçu. Estaremos ali também colocando apresentações de teatro, grupos de dança. E no sábado, a partir das 14 horas, você terá também palestras, workshops sobre louvor e adoração e apresentações diversas de música, teatro e dança. Entrada totalmente gratuita. Venha adorar conosco ao Senhor. Maiores informações pode pegar por esse telefone que você tem aqui na sua tela. Venha participar. É muito importante a sua presença. Você é o nosso convidado. Venha. Um programa da Igreja do Nazareno do Brasil.